dia, queridos. Tudo bem com vocês? Muito bom. Sejam bem-vindos. Uma alegria poder estar aqui com vocês de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Bonfim, sou casado com a Andréia, somos pais de 3 meninas, a Giovana, a Olívia e a Pietra. Somos naturais de São Paulo e trabalhamos há mais ou menos 17, 18 anos na cidade de Curitiba. Trabalhamos com uma missão chamada Missão Mobilização, que tem como objetivo servir na área de treinamento e despertamento vocacional, né? E acreditamos que o discipulado é um mecanismo fundamental dentro do desenvolvimento das pessoas que vão realmente cumprir a missão de Deus na Terra. Quando nós olhamos para as Escrituras, o Evangelho de João, capítulo 1, ontem nós falamos sobre o primeiro momento desse processo do discipulado, que é o vem, não é? E compartilhamos desse vem como uma proclamação libertadora, né? E ele fala que ele veio para proclamar a libertação e pôr em liberdade. Percebe? Como se ele estivesse tirando de algo para colocar num lugar em que nesse lugar você vai voltar a ver de novo, dar vista e pôr em liberdade. Então é muito interessante perceber esse processo e entender a intencionalidade de Deus. Deus é um Deus de intenções. Deus não faz as coisas por fazer. Toda a ação, toda a intervenção de Deus tem uma intenção. Então nós temos que ser mais intencionais. Nós fazemos muitas coisas por fazer, não é? Fazemos muitas coisas automatizadas, sem uma intenção por trás, né? E eu vejo que nesse ponto, o mundo ele é mais astuto do que a igreja, né? Porque é intencional em tudo que faz e nós não somos. Então existem 2 caminhos, né? O caminho do mal intencionado e o caminho do sem intenção nenhuma. E nenhum dos 2 caminhos são sustentáveis. Porque o que não tem intenção por trás do que faz não é sustentável. E o mal intencionado, a sua intenção é exposta, logo o que faz também não é sustentável. Mas nós temos que entender que Deus é um Deus de intenção. Tem uma historinha que eu vi que eu nunca mais esqueci. E eu sempre conto de um grupo que foi fazer um experimento. E aí colocou uma água para ferver. Chamou um cientista e um rabino. E perguntou para eles assim: o que vocês veem? O cientista começou a decifrar todo o processo químico de ebulição, os graus Celsius, aquela coisa toda. E decifrou aquele fenômeno químico. Aí chegou a hora do rabino. Perguntaram: rabino, o que você vê? Eu vejo que alguém vai fazer um chá. Quem foi intencional? Estão entendendo? Às vezes nós somos equacionais, nós montamos equações, sabemos o que é igreja, sabemos o que é reino de Deus, sabemos o que é missão, sabemos o que é discipulado, mas qual é a intenção? O que Deus quer com isso? Que adianta saber tudo sobre igreja, mas não saber qual é a intenção de Deus em implantar uma igreja? Não é? Então Deus é um Deus intencional. E a grande comissão estava na intenção de Deus desde o princípio. Deus nunca trabalha a ideia de crescimento monumental, mas sempre a ideia de expansão global. Estão entendendo? O que é o crescimento monumental? É o crescer para mim, o crescer aqui. É o crescer que me faz crescer. Estão entendendo?
E o crescimento no sentido de expansão global é o crescimento apostólico, porque você se estende. Você não deixa monumentos, né? Você deixa movimento. É algo que vai se estendendo de um lugar para o outro. Isso é muito legal. Eu trabalho muito esse princípio de envio. Nem todo mundo gosta, mas nós não negociamos, né? Eu acredito que o enviado não é alguém que sai de um lugar e vai para outro lugar. Porque quem sai de um lugar e vai para outro lugar, e sai de um lugar e vai para outro lugar, não é de lugar nenhum. Não é? Mas o ser enviado apostolicamente significa se estender de um lugar para o outro. Porque quem se estende de um lugar para o outro, tem um lugar sempre para voltar. Não é? Quem se estende de um lugar para o outro tem ninho, tem raiz, tem porto, tem casa, tem família. Nós não podemos mais pensar o apostólico como a partir de heróis solitários, né? Não dá mais tempo de pensar reino desse jeito. Então, nós vemos muitas pessoas hoje que são homens com uma história de portas fechadas. Homens que saem pelas portas dos fundos, né? E não são homens da porta da frente, não são homens de portas abertas, não são homens de caminhos fraternos. São homens que, dentro da sua história, são homens de portas fechadas, homens que deixaram marcas que não tem a ver com essa intenção de Deus de se estender. Presta atenção, todos os homens que construíram a partir da insegurança pessoal foram homens que cresceram de forma monumental. Homens que entendiam sucesso como crescer monumentalmente, né? E isso é tão interessante porque o homem que pensa segundo a intenção de Deus, ele sempre vai pensar a expansão. E o expandir, às vezes, implica em você reconhecer a inutilidade de algumas coisas que você construiu, que para você foram importantes. Já parou para pensar se Noé tivesse um apego emocional com a arca? Ele nunca ia viver um tempo de expansão para recomeçar e perceber o renascimento de uma nova história na Terra. Porque o que o pai queria era começar a expandir de novo, multiplique. Vamos começar a expandir de novo. Se ele tivesse se apegado emocionalmente ao que ele gastou anos da sua vida construindo. Estão entendendo? Se ele fosse pensar a partir da sua insegurança, não, mas esse lugar é seguro para mim, esse lugar está cômodo para mim, esse lugar... Então, quando ele percebe que a intenção de Deus sempre é expandir, você vai perceber o sentido que vai dar o nome do filho de Noé, Éber, que vem a raiz da palavra hebreu, que é um atravessador, um homem que está no caminho, que está caminhando para chegar no seu destino, atravessando para chegar do outro lado. E essa se tornou a característica do povo de Israel, um povo que está atravessando um caminho. Mesmo hoje, estando num lugar, ainda não é o lugar. Está atravessando até que tome todo o seu lugar. Estão percebendo? É como se fosse um sinal vivo de alguém que está atravessando um caminho para chegar ao lugar prometido. Então, quem está sempre caminhando, está sempre expandindo, não dá tempo de criar monumentos. Um outro exemplo muito interessante é o próprio Nimrod, que tinha essa ideia do crescimento monumental, que tinha a ver com o culto à personalidade, não é? Um outro homem também que, segundo o profeta Samuel, se via pequeno aos seus próprios olhos, o legado que ele deixou foi uma estátua de si mesmo. Percebe como o crescimento monumental, ele é estéril, ele é infrutífero, ele não tem filhos, ele não tem discípulo.
Ele tem herança de coisas, mas não tem legado de valores. Então é muito importante a gente perceber que Deus é um Deus intencional. Deus tem uma intenção por trás. Melhor do que ser técnico, que sabe decifrar os processos, é melhor você, tão importante quanto você ser um técnico que sabe decifrar os processos, é perceber que nosso Deus é um Deus das intenções. Está fazendo algo, mas qual a intenção dele? Tenta ler Jesus assim. Comece a mergulhar nos evangelhos e olhar a intencionalidade de Jesus. Você vai perceber que ele nunca fez um milagre em nenhum lugar por fazer, mas estava comunicando algo à cultura daquele lugar. Estava de alguma maneira quebrando algo que tinha a ver com o que acontecia naquele lugar. Sempre. Ele era intencional. Nada era por acaso, nada era por fazer, nada era sem sentido. E nós casamos sem intenção, criamos filhos sem intencionalidade de estar com o filho. Eu vou sair com meu filho, mas eu tenho uma intenção de trazer um ensino para ele com essa saída agora. Entende? Eu vou fazer um negócio, mas eu tenho uma intenção de, através desse negócio, colocar uma bola na marca do pênalti, que eu quero fazer um gol. Então nós não somos intencionais, nós somos casuais, nós somos reativos. Nós reagimos às coisas que acontecem conosco, mas não provocamos as coisas. Jesus provocou sua própria morte, porque era a intenção dele. Então nós não somos intencionais e provocativos. E Jesus, ele era muito intencional, é um Deus de intenções. Isso é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus de intenções. Que tudo que ele faz tem uma causa, tem uma finalidade, tem um propósito. Estamos juntos? E quando nós vamos para João, você vai perceber algo muito interessante. Que esse chamado de Jesus pelo homem, ao mesmo tempo que ele é uma proclamação libertadora, no sentido de ser o fim de algo. Estamos juntos? O game over, o acabou, o está liberto. Ao mesmo tempo que é o fim de algo, é o começo de algo. A mesma porta que a princípio é a resposta de Deus a um sai, o significado real dela é de entra. Por quê? Pensa comigo. Se o homem é um homem que está atravessando, se o homem é um atravessador, se o homem tem um caráter peregrino, todo chamado de Deus é um peregrino. Abraão fala que ele, a vida toda, peregrinou na sua própria terra como se fosse numa terra estranha, porque ele estava preparando uma terra para uma geração. Ele não tomou para si algo que era para ser preparado para o outro. Então ele não usurpa, ele não toma. Isso é sensacional. Isso só o discipulado consegue fazer na vida de um homem, porque a queda foi a usurpação. O que é a usurpação? É quando eu vou me apropriar de algo que não me pertence por direito. A redenção se dá pela escolha de não usurpar, porque sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Não é lindo? A queda é usurpar. A redenção é abrir mão do direito de usurpar. Eu poderia, porque eu sou Deus, mas eu abro mão do meu direito. Uau! A queda é o homem toma algo que não tem direito. A redenção é eu abro mão do meu direito. Não é lindo? E Abraão, que vem de uma cultura secularizada, o seu nome, a sua essência, a sua natureza era resultado da sua cultura. Estão entendendo? Qual era o seu nome? Abraão, pai exaltado. Por quê? Porque ele vem de um movimento cultural, de uma sociedade que exalta o homem. Torre de Babel, o lugar de mistura, em que você mistura o que Deus fala com o que você quer, vira uma confusão. São as iniciativas humanas de fazer coisas divinas. Deus é contra toda iniciativa humana de fazer coisa dele, porque é ele mesmo que faz as coisas dele através de nós. E aí você vai perceber que o pai exaltado, ele vai ser renomeado. Então é interessante perceber que esse vem ao mesmo tempo que é o fim de algo,
representa o começo de algo, porque o vem é a palavra proclamadora de libertação, mas ao mesmo tempo é a palavra de recriação. O vem tanto é o acabou para o que você era, e é o recriar o que você tem que ser. Porque quando ele fala sai do homem que você se tornou. Porque o que você se tornou não é o que eu criei você para ser. Sai disso. E esse sai que é vem, é chamar de novo à existência o que eu criei você para ser. Então o vem, ao mesmo tempo em que algo morre, algo revive. Ao mesmo tempo que algo se perde, algo se ganha. Ao mesmo tempo que algo se sai, em algo se entra. Não é lindo? Porque aquele que perder, ganha. Estão entendendo? No vem é algo morrendo para que algo viva. E isso é sensacional. Se a gente não entender essas duas coisas funcionando juntas, isso pode comprometer a nossa postura. Pode comprometer o nosso processo. Por quê? Porque eu posso achar que o sair do mundo é tudo. Pensa comigo. Se a gente olhar para o começo, você vai perceber que Gênesis diz que o caminho para o jardim cultivado para o homem na região do Éden foi fechado. O caminho se fechou. Estamos juntos? O caminho para um lugar se fechou. A partir de 7, nasce Enos, que começa a invocar, chamar de novo esse lugar, para que esse lugar se abra. E aí você vai perceber que todo o processo redentivo a partir do chamado de Abraão tem a ver com restabelecer esse caminho de volta. Restabelecer esse acesso de novo à presença de Deus. Jesus se apresenta como o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou ninguém vem? Ninguém vem. Está ali, ó. Caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Então, o vem significa o lugar onde Ele está. Não o lugar apenas onde Deus está de forma separada, mas vem. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, eu sou o caminho de volta. Estão entendendo? E todas as vezes que esses homens, a partir de Abraão, começam a levantar altares na terra, eles estão sinalizando um caminho que vai se abrir. Qual que é o ápice da revelação disso? É Páscoa. O que acontece em Páscoa? Vocês lembram? Ali você vai perceber uma guerra de dois mundos, né? O mundo de Deus contra os deuses que governavam o Egito. Uma grande batalha espiritual em que Deus ia trazendo juízo sobre os deuses do Egito. Cada praga daquela era um deus que era destronado, e ele ia enfraquecendo as estruturas espirituais e ideológicas que controlavam o império egípcio. Até que a última praga é a morte dos primogênitos, e eles deveriam colocar sangue nos umbrais das portas. Estamos juntos? E aí, o que é sensacional é que os anjos que passariam naquela madrugada ceifando a alma dos primogênitos, eles iam ceifando essas almas, e as mães começavam a gritar, saindo na rua desesperadas com seus filhos nas mãos. Imagine que não houve em toda a história uma noite tão terrível como aquela. E de repente eles chegavam numa porta que tinha sangue escorrendo. E aí você precisa entender o princípio que está por trás disso, porque Levíticos 17:11 fala que a vida da carne está no sangue. Se derrama sangue, derrama a vida. Aí o anjo olhava para aquela porta que tinha sangue. Qual é a lógica? Alguém morreu. Passover. Páscoa significa passar por cima. Então ele passava por cima daquela casa, porque já tinha morrido alguém. O primogênito que estava ali tinha morrido, literalmente? Não, mas alguém tinha morrido no lugar dele. Estão entendendo a lógica? Então ele passava por cima, porque não tem como eu tirar a alma do primogênito se alguém já morreu aqui. Só que aí tem uma questão.
No capítulo seguinte, ele vai dizer: agora avisa a todos os primogênitos de Israel que eles são meus. Essa é a parte que a gente não entende. O que acontece do outro lado da porta. Porque para muitos essa porta é a porta da salvação. E para muitos a porta de salvação é só a porta de saída. Porta de saída da onde? Do Egito, da opressão, da dor, da depressão. E é mesmo uma porta libertadora. O chamado é a proclamação libertadora na sua vida. Acabou isso, entende? Porém, a mesma porta que a princípio é uma porta de um chamado a sair, ela também significa uma porta de entrada. Porta de entrada aonde? Porta de entrada a um lugar em que Deus fala: agora você é meu. A porta da salvação te abre um caminho para o senhorio de Jesus. E tem muita gente que quer a salvação, mas não quer o seu senhorio. E o senhorio é quando você aprende a sujeitar a sua vida a Ele, e entender que você pertence a Ele, e que a vida que você vive não é mais sua, porque a sua você perdeu, e agora que você vive é a dele. Isso é começar a entrar no segue-me. Você entra no segue-me já sabendo que não tem mais uma vida. Porque senão não entrou. Olha só, se eu penso que a porta de sangue, que é a obra de Cristo, é só porta de saída do mundo, o que nós fazemos? Nós transformamos as nossas comunidades de fé num lugar de acolher fugitivos. Porque se ele está saindo do Egito e o faraó vem atrás dele, esse povo é fugitivo. Agora, se a gente entende que eles passaram por uma porta de sangue, e essa porta é uma porta de entrada no reinado, no reinado de Jesus, no senhorio de Jesus sobre as suas vidas, eles não são fugitivos, eles são atravessadores para a sua própria terra. Eles são perseguidores de uma palavra, de uma promessa. Eles são homens que estão caminhando para um lugar de ocupação. Não estão fugindo de onde saíram, estão caminhando para onde tem que entrar. Muda, não muda? Então nós somos aqui se escondendo do mundo porque fomos salvos dele, somos fugitivos dele, morremos de medo? Ou estamos aqui entendendo como estrategicamente caminhar por esse mundo como um sinal de que vamos chegar num lugar melhor? Como homens que têm a encarnação de um testemunho glorificante, proclamador, homens como faróis, homens que são um sinal. Então, é muito importante entender isso, que a mesma palavra que diz sai, é a palavra que recria um novo cenário para você viver. Recria um novo cenário. É a palavra recriadora. Isso muda a nossa perspectiva. O dilúvio foi para destruir a terra ou para renovar a terra? É uma questão de perspectiva. Para quem está morrendo, pode ser que Deus está destruindo, mas para quem está colocando o pé na terra de novo, algo está sendo renovado e renascendo. É uma questão de perspectiva. A mesma palavra que diz fim para algo é a palavra que recria algo. Por isso que é o nascer de novo. Por isso que é o ser criado de novo. É a palavra que recria. Estamos juntos? E você vai perceber isso desde o começo. Porque no começo tem a palavra criadora e depois tem a palavra ordenadora. Primeiro ele cria os céus, a terra, o mar, depois ele ordena. Cria os luminares para governar sobre o dia e governar sobre a noite. Depois ele cria todos os seres viventes. E depois ele ordena e coloca o homem para dominar sobre tudo que há no céu, na terra e no mar. Estão entendendo? Então, o vem é a palavra que estabelece o fim de algo e um recomeço. Porque é a palavra criadora. Isso é muito bom. A mesma palavra que mata é a palavra que faz nascer. Se você não teve uma experiência com uma palavra que matou algo dentro de você, você não sabe o que é reviver. Você está tentando salvar algo que já era para ter morrido. Estão entendendo? Esse é o problema da gente aceitar Ele como Salvador e não como Senhor.
Porque depois que a gente passa por essa porta e não entende que Ele é o Senhor de tudo, a gente tem dúvida se estamos salvos. Quem é que tem dúvida da salvação? Quem ainda tem dúvida do senhorio. Porque quem tem Ele como Senhor está salvo. Às vezes nós tomamos tantas decisões e queremos aceitar Jesus e acreditar que do outro lado da porta a gente pode continuar vivendo a nossa vida. Fui salvo. Obrigado, Jesus, te aceitei. Fiz um favor para Deus Pai. Estão entendendo? E agora me ajuda aí na minha vida. Então você passa pela porta acreditando na possibilidade de poder existir uma vida do outro lado. E você ainda ser o Senhor da sua própria vida. E aí você não tem o conselho dele em nada do que você faz. E você fica sempre com aquela insegurança. Será que eu estou salvo? Na verdade, quem tem dúvida de estar salvo é porque ainda talvez tenha dúvida sobre se ele é ou não Senhor de tudo que eu estou fazendo. Porque quando ele é Senhor de tudo, tudo está a salvo. E na sua vida hoje, tudo está a salvo ou você está ainda tentando salvar coisas? Percebe que o povo de Israel, no meio da peregrinação no deserto, por não se sujeitar ao senhorio dele, estava sempre tentando salvar alguma coisa? Sempre com aquela sensação, eu vou morrer, por que eu vim para cá? Deus não nos ama, por que não deixou morrer lá? Sempre essa sensação assim, está tudo perdido, pessimista, fatalista, nada dá certo. Então é um tipo de gente que ainda não entendeu o chamado de Jesus. Porque o chamado mata o que te matava e faz você recriar. Recria você, faz você viver de novo. Sensacional isso, né? Tira você de um lugar em que você estava oprimido, com a vida amarga, como no Egito, sendo pressionado o tempo todo por atividades operacionais para não deixar você pensar. Então é muito importante que você fique sempre preocupado, porque enquanto você estiver preocupado, você não pensa. E enquanto você não pensa, você não vê. Porque a nossa espiritualidade está na nossa racionalidade. Você é tão espiritual à imagem de Deus, que Ele fez você conseguir pensar o que nenhum outro ser consegue fazer. Ter raciocínio, lógica, logos, ideia. Estão entendendo? Então, nós chamamos isso de espiritualidade inteligente. Que você adquirir informação não necessariamente significa você ter adquirido o conhecimento e a sabedoria. E você fazer um monte de coisa não significa que temos entendimento do porquê e para que estamos fazendo o que fazemos, né? E aí nós vamos entender que esse processo de Deus, ele vai depender de entendermos duas molduras, dois quadros, dois cenários. Quando ele chama, vem, algo morre, e ao mesmo tempo ele recria algo. Algo se perde, algo se ganha. Estamos juntos? Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Um morreu por todos, logo, repita comigo, todos morreram. Naquela noite todos morreram. Só que uns morreram fisicamente debaixo de uma condenação de Deus, e outros morreram no sentido de agora não vivo mais eu, mas agora aquele que morreu por mim me deu uma vida. Então ele restabelece o sentido da vida. Restabelece a ordem da vida. Por quê? Porque tudo que a terra e tudo que nela há e todos que nele habitam pertence a quem? Pertence a quem? A Deus. A terra pertence a quem? Todas as coisas que foram criadas na terra são de quem? A vida do homem é de quem? É de Deus. Jó fala que se Deus por um momento pensasse só em si mesmo e tomasse para si o fôlego da vida, todo o homem expiraria e voltaria a ser pó imediatamente. Uau! Então a vida é de Deus, a terra é de Deus, todas as coisas são de Deus, para expressar Deus, para glorificar Deus.
E nós vamos perceber que hoje à noite nós vamos falar sobre a Missio Dei, sobre a missão de Deus, e a gente entender como viver essa missão de Deus nesse lugar em que nós somos criados para estar. Você nunca vai encontrar o verdadeiro sentido da vida se você não conseguir encontrar o lugar que você foi criado para estar. Efésios 1:4 fala que antes da fundação do mundo, a palavra fundação ali é a palavra concepção, sêmen no útero. Antes dele conceber a ideia original de toda a existência, ele já nos escolheu nele para estarmos perante ele em amor. Olha que lindo isso. Então o homem foi criado para estar num lugar específico. Estamos juntos? Sim ou não? Então, são 3 palavras-chave que a gente vai aprendendo com a reforma, né? Primeiro é Imago Dei, que é a imagem de Deus. Essa proclamação libertadora tem como objetivo restabelecer essa relação da imagem de Deus, da Imago Dei, dos fatores originais em que Deus comunicou ao homem que o homem perdeu por causa da corrupção. Depois a Imago Dei vai levar a esse lugar chamado Corandel, que é o homem diante da face de Deus. Tudo diante da face de Deus. O homem foi criado para estar nesse lugar chamado diante dele. Estamos juntos? Esse lugar diante dele. Quem está diante dele faz o quê? O adora, o contempla. E como ele se torna aquele que o adora. Porque a adoração, a contemplação, ela é modeladora. E aí, a partir do momento que eu tenho uma vida integral em todas as áreas, diante dele, debaixo da luz dele, para testificar de toda a virtude dele, de toda a bondade dele, eu começo a viver o que a reforma chama de Missio Dei. Eu começo a viver a missão de Deus. A Imago Dei, o Corandel e a Missio Dei. Ele restaura a imagem a partir do ter a vida diante dele para poder cumprir a missão dele. Tudo isso acontece dentro desse processo de discipulado. Estamos juntos? Sim ou não? Então, vem a proclamação libertadora, que é uma resposta ao sai, também significa o quê? Também é a porta de entrada no caminho chamado Jesus. Então, a partir da cruz de Cristo, nós entramos. O que diz Hebreus 10:19? Tenham, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do seu sangue que foi derramado por nós. A intrepidez ali é destituídos de símbolos e de figuras. Veja a realidade. Você não precisa mais se agarrar em nenhum símbolo, se agarre na realidade, chamada Jesus. Entre no lugar chamado vida. O Santo dos Santos é a vida, o caminho, a verdade e a vida. Entre na vida, um caminho sem volta, um caminho só de ida. O novo caminho significa aquele que foi abatido, morto com violência. O vivo caminho significa aquele que recebeu a vida verdadeira. Perceba, a entrada do caminho é morte e é vida. É quando algo em você morre, para que tudo em você viva de novo. Estamos juntos? Sim ou não? E outro aspecto importante dentro desse chamado que tem a ver com ele recriar um momento novo na sua vida. Nós podemos olhar para esse processo a partir de 2 perspectivas, né? de dois fundamentos ou de 2 cenários, né?
Para muitos de nós, né, o discipulado sempre representou uma escola, um treinamento, né? E isso não é errado, né? Isso também não é ruim, mas isso também não é completo. Eu acho que as nossas deficiências hoje nem sempre são cremos em coisas erradas, mas não sermos completos no que cremos, né? E você vai olhar que em João capítulo 1, o chamado de Jesus para os seus primeiros discípulos, você vai observar capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez na campanha de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Vem e veja. Venham ver. Então, eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2. Depois você vai ver que no versículo 43, no dia seguinte, Jesus resolveu ir a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. E aí Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro, e encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael respondeu: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Vem e veja. E aí Jesus viu Natanael se aproximar e disse a ele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Ele respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: Em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Virando a página, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se não tiver com ele. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem 2 palavras que eu creio que são chaves para a interpretação desse texto, que se repete em todas essas situações que nós lemos. Você conseguiu identificar alguma delas? Melhor então, são 3. Vocês conseguiram ver uma que eu tinha esquecido. Vem ver, muito bem. E outra? Não. Não. Hã? Muito bem, Rabi. Todos eles, quando chegam a Jesus, chamam ele do quê? Rabi, de mestre. Isso fala do quê? Intencionalidade. Então, todos eles, quando procuraram com uma intenção. Como você chama alguém tem a ver com a intenção, como você o vê. Estão entendendo? E aí eu quero que você perceba. Todos eles chamaram ele de mestre.
E todas as respostas de Jesus não responderam à intenção deles. Porque as respostas de Jesus falavam tipo, senta aí que eu vou falar, ou vem aqui para que você possa ver. Todos eles procuraram Jesus porque queriam saber. A todos eles, Jesus falou, vocês precisam ver. Eu vou falar de novo. Todos procuraram Jesus porque queriam saber, Rabi. A todos eles, Jesus falou que eles precisavam ver. Essa é uma chave para startar uma caminhada de segue-me. Todos eles procuraram Jesus porque queriam saber como. A todos eles, Jesus falou, você precisa começar a ver. Qual a diferença entre saber e ver? Todo aquele que vê, sabe, porque vê. Mas nem todo aquele que sabe, vê. Porque o que nós vamos perceber que vai startar o segue-me é ensinar de novo o homem a andar na luz que ele recebe. Todos os homens que viveram o chamado libertador de Deus, como nós falamos ontem, né? Moisés recebeu um chamado de Deus ou não? De quem era aquela voz que chamou Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque nesse lugar tem luz, tem fogo, tem presença, tem caminho. Tira a sandália dos seus pés, não dá mais para você andar do seu jeito a partir desse lugar. Nesse lugar tem luz. A partir de agora você vai andar de pés descalços. Você vai andar a partir dos meus caminhos. Eu vou calçar você. Eu vou guiar você. Eu vou com você. Eu vou falar o que você tem que fazer. Estão entendendo? O chamado é voltar a ter a iluminação. Por isso que Paulo fala à igreja que está em Éfeso, desperta tu que dormes, como Cristo te iluminará. E aí você vai ver prudentemente como você está andando. Como que eu vou saber como eu estou andando? Só quando eu tiver luz. E a luz que eu tenho é a partir do chamado de Jesus, da experiência com Jesus, da relação com Jesus, da vida de Jesus. Porque a vida, Ele era a vida e a vida era a luz para todos os homens. Não é lindo isso? Então, Moisés teve essa experiência com uma sarça que queimava, que era a luz, que era fogo, que era a voz, que era Cristo. Essa é a mesma voz, a mesma pessoa, a mesma iluminação, pela mesma palavra que apareceu para Abraão numa visão. Diz que a palavra apareceu para Abraão numa visão. Eu fico pensando, como que a palavra aparece para alguém numa visão? A não ser que a palavra seja uma pessoa. E aí ele tem iluminação, sabe para onde vai, está andando na luz. Sabe o que eu acho sensacional? É que Terá, se você for estudar no capítulo 11 de Hebreus, Terá, pai de Abraão, que era o fabricante de ídolos, ele era da terra de Ur dos caldeus, ele era um homem sábio, um homem inteligente. E o capítulo 11 fala que ele sabia para onde estava indo. Eu fiquei chocado. Eu falei assim, sabe para onde que Terá estava levando seus filhos? Para Canaã. Porque ele sabia que era uma terra boa. E quando ele estava ficando velho, ele iria morrer, ele como um bom pai, ele queria deixar os filhos numa terra boa, para os filhos prosperarem depois da sua morte. Então, Terá, pai de Abraão, que era muito sábio, sabia para onde estava indo. No finalzinho, o capítulo 11 de Gênesis acaba com a morte dele. Ele morre num lugar chamado Harã, que significa lugar seco. Pergunta: Terá sabia para onde estava indo? Sim ou não? Sim. Chegou? Não. Aí Deus, no capítulo 12, começa como? Deus chamando Abraão.
ele ouve a voz, ele tem uma experiência com essa voz, com esse chamado. E ele fala: sai da tua terra e vai para um lugar que eu te... Pergunta: Abraão sabia para onde estava indo? Mas chegou? Diga para a pessoa que está do teu lado: há esperança para você, querido. Sabe que é interessante? Que ele não tinha um plano desenhado a partir da sua própria sabedoria, mas ele tinha passos certos que eram dados a partir da iluminação que ele recebia. Ele não sabia para onde ia, mas nunca deu um passo sem saber. Percebe a diferença? Ele não sabia o final do caminho, mas tinha luz para dar cada passo. Sai. Para onde? Eu vou te mostrar quando você sair. Isso é lógico, porque se eu não sair, eu nunca vai saber onde é. Um texto que vai te ajudar muito nisso é Deuteronômio 29 e 29. Já leram? É um refrigério para as nossas almas ansiosas, né? Que ele vai dizer que as coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para serem cumpridas. Então ele diz: existem coisas que você não sabe. O que você não sabe pertence a quem? Ok. Mas existem coisas que você sabe. As coisas que você sabe pertencem a quem? A nós. Para quê? Para serem cumpridas. Para quê? Para poder chegar no que eu não sei. Ele diz: Abraão, sai. Isso é oculto ou revelado? É revelado. Ele sabe o que tem que fazer. Eu tenho que dar um passo na minha vida. Eu tenho que responder. Fé não é acreditar que Deus existe. Fé é responder o que Deus fala. Não é? Porque acreditar que Deus existe, até o diabo acredita, gente. Agora, responder ao que Deus fala, aí é diferente. A galeria dos heróis da fé não falam de homens que acreditavam em Deus. Fala de homens que responderam quando Deus falou com eles. Tiveram fé para responder. Eu creio nisso e eu vou construir a minha vida em cima dessa palavra. Isso é fé. Não é? Estamos juntos? Onde que eu estava? Isso, obrigado, amigo. E aí, ele ia para a terra que eu te... Isso é oculto ou revelado? Isso é oculto. Ele sabe? Não. Então, percebe? Ele tinha uma informação. Isso aqui eu sei. Obrigado, Deus, porque eu sei isso. Minha vida não está totalmente perdida. E tem uma coisa que ele não sabe. Onde será que é esse lugar? Ele tem duas opções. Ou ele fica parado no mesmo lugar a vida toda orando para que Deus mostre para onde ele tem que ir. Estão entendendo? Aí você vai descobrir que às vezes não é Deus que não te responde, mas é você que faz a pergunta errada. Ou ele fala: eu vou confiar no que Deus falou. Porque se eu começar a obedecer tudo que eu ouço a cada sermão, a cada domingo, a cada estudo, a cada célula, minha vida vai mudar, velho. Já parou para pensar? O que vai acontecer com a sua vida se você começar a andar sobre aquilo que você já sabe, ao invés de ficar orando para que Deus te fale o que você não sabe? Meu Deus, cara. Eu não sei, mas isso tem cheiro de avivamento, né? Meu Deus, cara. E aí ele fala: eu vou confiar, porque fé é emuná. Fé é fidelidade ao que ele fala. E ele fala: eu vou dar um passo. Capítulo 1, ele sai. No versículo 7, a palavra aparece para ele e diz: aqui é a terra. Olha que lindo. Mas ele saberia se não tivesse saído? Não é lindo, gente? A mesma coisa acontece em Atos 1. Jesus dá uma instrução clara: fica em Jerusalém, até que do alto venha
o poder do Espírito e vocês serão minhas testemunhas. Ah, mas será esse o tempo que o Senhor vai fazer e restaurar Israel? E aquela ansiedade, né? Aí Jesus é bem objetivo, né? Bem europeu assim, nada brasileiro, né? Ele fala, não compete a vocês saber tempos ou épocas, fica em Jerusalém, velho. Por que você está perguntando coisas que você não sabe, ao invés de fazer o que você já sabe? Não é? Então, você vai perceber que a dinâmica do discipulado tem a ver com o nosso nível de resposta. Uma das coisas que eu acho muito legais, né, é que Jesus, ele provocava uma resposta. Ele tinha uma abordagem extremamente provocativa na sua maneira de lidar com as pessoas, né? E a gente ouviu, eu cresci ouvindo, por exemplo, que Jesus usava as parábolas para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Quem já ouviu isso? Pois é, eu também já falei muito isso já, né? Só que quando você vai olhar, principalmente Mateus capítulo 13, que é a parábola fundadora, principal, né, a parábola do semeador, você vai perceber que no decorrer desse capítulo, os discípulos vão perguntar para Jesus: Jesus, ninguém entendeu nada. Se a parábola tem como objetivo ser mais fácil para as pessoas entenderem, por que ninguém entendia nada? Então, e se ninguém entendia nada quando ele falava por figura, por que ele continuava falando por figura? Entende? Porque ele tem dois fatores. O primeiro fator é que os discípulos iam procurar ele. O verdadeiro discípulo vai procurar por ele. Então a parábola não é para ficar mais fácil, é para provocar o pensamento. Não é o paternalismo que dá a resposta pronta, mas a paternidade que desenvolve o pensamento. Aleluia! Isso aí. Estão entendendo? É provocativo, cara. Provoca você dar um passo. Sempre quando eu vou começar uma escola, eu falo, tem diferença entre multidão e discípulo. A diferença é que o discípulo pergunta. Porque o discípulo ele vai se esforçar para entender a mente do mestre. Não o mestre eu, mas o mestre Jesus. Eu preciso entender o que Jesus está propondo, o que ele está pensando, qual a intenção dele. Estamos juntos? E no mesmo capítulo ele vai explicar. Por quê? Porque quando ele falava por parábola, ninguém entendia. Aí os discípulos vinham e perguntavam. Aí o termo fala que ele falava claramente. E quando ele falava claramente, sem símbolo, sem figura, sem parábola, aí todo mundo entendia. Aí eles perguntam, mas Jesus, por que você não fala assim então com todo mundo? Não, porque a profecia de Isaías tem que se cumprir. Ouvem, mas não entendem. Olham, mas não veem. Por quê? Porque de mau grado me escutam. A multidão não ouvia ele com bom coração. Porque o que a multidão queria era mais um milagre, mais uma multiplicação, mais algum grande acontecimento. Não queria desenvolver a vida, não queria submeter a vida, não queria estabelecer o senhorio de Deus sobre a sua vida, não queria esforço. Por isso que Marcos 11 tem uma leitura do Sermão do Monte diferente da de Mateus, capítulo 5. É como se você olhasse para a mesma cena por duas câmeras diferentes. Os evangelhos sinóticos são muito legais por causa disso. É como se fossem câmeras posicionadas em lugares diferentes, filmando a mesma cena. Porque Marcos ele vai enfatizar na câmera dele que a multidão ficou numa planície e que Jesus fez muitos milagres e curou muitos. A câmera de Mateus está focada no monte em que Jesus sobe sozinho e se assenta. E todo mundo sabia, hoje, um judeu ortodoxo ou messiânico, uma coisa ninguém nega, que ele era um rabino, não é?
Eles reconhecem o rabinato dele, que ele era um mestre em Israel. Porém, você vai perceber que quando ele se assenta, o que acontecia quando um rabino sentava na cadeira de Moisés dentro da sinagoga? Ele vai começar a falar. O que acontece em Lucas 4? Ele abriu, leu o texto, sentou na cadeira de Moisés e começou a falar. Agora se cumpriu essa escritura. Então, quando o rabino senta, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar. Quem subiu um monte para sentar os seus pés para ouvir? Só os discípulos. O sermão do monte não é uma instrução para a multidão. Porque a multidão fica nas planícies. Porque planície é exigente? Não. Planície é um lugar em que você ganha a próxima bênção. Estão entendendo? Agora, subir o monte significa um esforço. Por isso que ele começa falando sobre bem-aventurados. Eu gosto da versão hebraica dessa palavra. A palavra ache, para bem-aventurado, significa aquele que progride, aquele que dá um passo à frente, aquele que está adiante. Não é um bem-aventurado apenas porque está feliz, mas ele é feliz porque dá um passo à frente. Por isso que quando ele pergunta para Pedro, quem você diz que eu sou? Ele fala, tu és o Cristo, bem-aventurado. Por quê? Porque ele deu um passo à frente. Ele progrediu no seu entendimento, na sua revelação. Então, o começo da caminhada desse segue-me, ele tem que estar fundamentado nesses valores, de que ele está recriando um cenário, que é a mesma porta, que é a porta de saída, é a porta de entrada. Que a porta da salvação é a porta para o senhorio. E você sempre vai estar salvo quando ele for Senhor de tudo. E esse caminho é um caminho que ele sempre vai falar tudo que você tem que fazer? Não, ele vai falar sempre o necessário para o primeiro passo, para que ele continue sendo o Senhor do seu caminho. Amém, queridos? Vamos dar um intervalo? Vamos lá, gente? Onde que nós paramos? Nós estamos falando desse aspecto provocativo, né, da abordagem de Jesus. E estamos aqui no contexto de João 1, em que os discípulos chamam ele de Rabi, e a resposta que ele dá para todos eles tem a ver com a questão do ver, né? E isso é interessante porque vai, de alguma maneira, definir a nossa filosofia de discipulado, né? Qual que é a nossa filosofia de discipulado? Então, nós temos duas maneiras de desenhar isso. Nós podemos pensar isso a partir de uma perspectiva grega, né? Ou podemos pensar isso a partir de uma perspectiva judaico-cristã, né? Qual que seria a diferença? Quando a gente vai olhar a palavra discípulo no grego, eu acho que eu até tenho isso aí mais para frente. Como que faz para mudar aí? Isso aí é a terminologia bíblica, né, para a palavra discípulo. Então você vai perceber que no grego a palavra para discípulo está relacionada com esse matetes. E ela tem um sentido de aprendiz, que fala dessa relação de professor e aluno. E aí, a questão principal para a gente aqui não é que isso esteja errado, mas a questão é se isso é completo. Estamos juntos? Por quê? Porque quando a gente volta, né, para o Antigo Testamento, no hebraico, né, você vai ver que tem duas palavras ali, né, e das 12 ou 13 vezes que aparece a palavra discípulo, 10 vezes a palavra é a palavra ben. E isso me deixou muito curioso, porque a palavra ben é a mesma palavra que é usada para filho.
Então tem a palavra talmidim, que ela está relacionada com uma tetes, que é a palavra aprendiz. Mas a palavra que mais aparece para discípulo no Antigo Testamento é a palavra ben, que quer dizer filho. A primeira vez que aparece é em Reis, quando está falando dos discípulos dos profetas, ali na escola de Elias. E algumas traduções chamam de filhos dos profetas, e outras traduções aparecem como discípulos dos profetas. Então, a perspectiva judaico-cristã, ela vai olhar para essa jornada do discipulado com um olhar mais profundo, mais humanizado, mais relacional. E isso nos mostra duas abordagens distintas, que tem a ver com duas cosmovisões, com duas visões de mundo distintas. Se eu vou pensar a partir da cultura grega, helenista, que vai ver no conhecimento um recurso, então, para essa perspectiva, conhecer é adquirir informação sobre. Conhecer é adquirir a informação. Estão entendendo? O conhecer é o saber sobre. Eu posso comprar o conhecimento, eu posso adquirir o conhecimento e, a partir do saber sobre, executar algo bem operacional. Sei sobre, logo faço algo a partir da informação que eu adquiri. É errado? Não. Mas é completo? Talvez esse seja o ponto, porque é uma relação impessoal. A relação de professor e aluno dentro dessa esfera, ela é impessoal. Eu adquiri informação sobre. Mas adquirir informação sobre não necessariamente significa conhecer dentro da perspectiva judaico-cristã. Porque a primeira vez que aparece o verbo conhecer nas Escrituras está em Gênesis capítulo 4, versículo 1, quando fala que Adão conheceu Eva. O que eles fizeram? Tem uma imagem ali, eu vou mostrar. Imagina. O que eles fizeram, gente? Olha aí, ó. Para os crentes, eles coabitaram. Foi bonito isso daí. Muito bom, né? Mas eu acho interessante você perceber, né, que Deus, quando estabelece essa relação de homem e mulher, tem a palavra criadora e tem a palavra ordenadora. Lembra do processo? A palavra que cria, que recria, o vem, e o segue-me tem a palavra ordenadora. Agora eu vou ordenar a sua vida a partir do que foi recriado. E a mesma coisa, quando ele cria a mulher, ele cria essa relação, ele vem depois com uma palavra ordenadora que vai definir como deve funcionar essa criação. Então eles se apresentaram, foram apresentados uns aos outros, passaram a ter essa relação primeiro com Deus. Paulo vai explicar isso. Antes de sermos marido e mulher, somos todos filhos de Deus. Então eles primeiro têm uma relação de família, filhos de Deus, e depois ele traz uma palavra ordenadora, um mandamento que vai regulamentar a relação matrimonial e a base familiar. O homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe e vai se unir à sua mulher, e ambos serão uma só. Olha que interessante. Adão conhecer Eva tem a ver com essa palavra ordenadora. O conhecer dentro da perspectiva judaico-cristã é muito, infinitamente mais comprometedor do que conhecer na perspectiva grega. Porque o conhecer na perspectiva grega é algo que eu adquiro. Estão entendendo? O conhecer na perspectiva judaico-cristã tem a ver com alguém ao qual eu me uno. Ele está dizendo, o homem, quando sai da casa do seu pai, se une a uma mulher, se torna um ser B, que vai exigir dele a responsabilidade de um ser C. Então, o conhecer vai transformando toda a estrutura desse homem, porque ele é filho.
pai e mãe, se une a uma mulher, isso quer dizer que ele já não era mais o que ele era antes. Porque agora, quando ele se une a uma mulher, ele se torna um elemento ser, marido. Então, o conhecer compromete o que você era e faz você agora ter que assumir responsabilidade pelo que você se tornou. Eu era filho, mas agora me uni a uma mulher, me tornei marido. Então, eu não sou mais o que eu era e agora tenho que, como homem, assumir responsabilidade pelo que eu me tornei, marido. Olha como conhecer na perspectiva bíblica é altamente comprometedor. Porque o conhecer não é saber sobre Jesus, mas me unir a Jesus ao ponto de não ser mais o que eu era antes e ser responsável pelo que me tornei nele. Uau! Paulo vai explicar isso dizendo aos Coríntios que assim como um homem que se une a uma mulher se torna uma só carne, numa relação carnal, o homem que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele, numa relação espiritual. Logo, o conhecer é pactual e não informal, no sentido de informação e no sentido de um ouvido seletivo. Eu só adquiro o que me interessa. Estão entendendo? O conhecer dentro da perspectiva judaico-cristã é o pacote todo. Estamos juntos? Há diferença nisso ou não? Pensa comigo. Se o conhecer dentro da perspectiva bíblica tem a ver com uma relação pactual, o quanto eu vou me unir a Ele. O conhecer é me unir a ser um com. Por isso que o vem é a proclamação libertadora que te tira de um lugar, mas ao mesmo tempo é a palavra recriadora. Por isso que fala de renascer, nascer de novo. De quem? Dele. De voltar a estar num lugar chamado em Cristo. De conhecer não pelo saber sobre, mas por se tornar de novo um com. A primeira vez que aparece a palavra aliança no Antigo Testamento com Noé é a palavra berit, que significa derramar sangue de um para unir dois. Então o pacto tem essa conotação de o conhecer ao ponto de unir, de estar junto. Tranquilo, gente? Aí você vai perceber a diferença. Que a relação professor e aluno, ela atua em que esfera? Aqui. Eu te passo uma informação e você decide o que você vai fazer com ela. Agora a relação de professor, de discipulado, quando a relação é pai e filho, é esse processo de vida, é o processo gestacional ou é um processo apenas de transferir informação? Presta atenção, isso parece ser tão simples, mas é comprometer, moldar um bugzinho aqui, né? Por quê? Imagina, nós estamos aqui na capital, né, uma das capitais do Brasil em que tem mais celebridade, né, o cartão postal de visita. Então imagina que você sabe tudo sobre uma figura pública, sobre uma celebridade, né? E aí você tem ali recortes, tem informação, e você segue, você acompanha, sabe onde essa pessoa casou, onde ela mora, o que ela faz. É uma celebridade, você sabe tudo sobre ela. Estamos juntos? Aí você está andando ali em Copacabana, né? Às vezes eu chego em casa, quando eu venho do Rio, a Andréa fala assim, conheci alguém importante assim? Cruzou com alguma celebridade, né? Eu falei assim, não, porque se eu falar também, aí ela tirou foto, não. E aí, imagine que você está ali andando em Copacabana e você olha e você vê a pessoa. Eu não vou pedir para vocês falarem numa pessoa, porque às vezes isso dá certo, às vezes dá muito errado, né? Então eu prefiro me preservar, né? Então, você viu a pessoa. Pergunta:
como que você vai chegar nela? Oh, meu querido, que bom te ver aqui no Rio de Janeiro. Você vai fazer isso? Mas você não sabe tudo sobre ela? Sim ou não? Você não sabe tudo sobre ela? Mas conhece? Mas não sabe? Mas conhece? É a mesma coisa. Você pode saber tudo sobre ele. Você pode ler o livro que fala dele. Você pode cantar música sobre ele. Pode ir até nos lugares que ele está. Conhece? Quando que eu sei que conheço? Quando conhecer, comprometeu tudo que você era antes. Fez de você um novo ser. E você é responsável pelo ser que você se tornou. Estão entendendo? Eu não sou mais filho. Qual que é o problema dessa geração hoje? É que quer fazer coisas de homem, mas continuar vivendo como um menino, filhinho da mamãe. Não é? Ele diz, você é filho. Se unir uma mulher, cara, você não é mais o filhinho da mamãe, agora você é marido. Casou, velho. Teve relação sexual, casou. Agora você é marido. O que você tem que fazer? Você tem que agora se tornar responsável pelo que você se tornou. Isso é conhecer. Aí você fala, isso é coisa do Antigo Testamento. Aí você vai para Mateus, fala que José não conheceu Maria enquanto não nasceu Jesus. É a mesma ideia. Porque para a mente judaico-cristã, conhecer é me unir a. E cuidado com a palavra intimidade, não gosto. Porque para mim ele é muito fornicadora. Porque nem sempre quem quer desfrutar da intimidade está disposto a ter uma aliança para a vida toda. Estão entendendo? É muito perigoso o discurso de intimidade sem o plano de fundo de aliança. Não uso no meu vocabulário a palavra intimidade. Porque nós podemos estar aí citando a busca por relações íntimas de prazer sem a doação pactual da vida. E Deus é um Deus de aliança. Deus não é um Deus de relações fornicadoras, de intimidade sem um compromisso da vida toda. Porque me unir a é ser um com para sempre. Isso é o conhecer. Estão entendendo? Por isso que ele fala de conhecer a verdade, ser verdadeiramente meus discípulos, sereis livres. O conhecer em que sentido? Então, quando aparecer essa palavra, esse verbo conhecer nas Escrituras, comece a perceber a partir dessa perspectiva que você vai ganhar mais profundidade, vai ganhar mais comprometimento nisso. E aí é interessante que, associado a isso, você vai ver Paulo falando aos Coríntios, capítulo 4, ele diz, vocês podem ter 1000 tutores, mestres, guias, eu não sei qual é a versão que aparece na sua Bíblia, mas vocês têm poucos pais. Eu vos gerei pelo Evangelho. Eu acho incrível essa passagem, né? Porque ele está falando, nós podemos ter muitos mestres em Cristo. Ele está dizendo que isso é errado? Não, eu não estou falando que é errado ensinar, que é errado transmitir conteúdo. Não estou falando que é errado. A questão é se isso compromete. Ele diz, a minha relação com vocês não é apenas de ser professor, porque nós temos poucos pais, ou seja, tem pouca gente ficando para sofrer as dores do processo de ver Cristo sendo formado nas pessoas. Tem pouca gente comprometida com o processo do discipulado. Tem gente que ensina, mas não discipula. Porque o discipulado é o processo gestacional. Ele vai explicar isso em Gálatas. Ele fala, será que eu vou ter que sentir dores de parto de novo para ver Cristo sendo formado em vocês? Olha a mente de Paulo. Para ele, o discipulado era apenas uma relação de transmitir conteúdo ou era uma relação pessoal de comprometimento da vida? Cara, isso é lindo. E toma muito cuidado para, em nome de uma orfandade, você negar relações paternas.
Porque aí tem gente que vai dizer, não, mas Jesus fala em Mateus 23 que não pode chamar ninguém na terra de pai. Aí eu te falo, mas você viu o contexto? Porque o contexto ali está falando de fariseus que exigem o título por uma questão posicional e não funcional. Por isso que ele vai logo depois dizer que o exaltado vai ser humilhado e que o humilhado vai ser exaltado. Porque há arrogância, há orgulho, há homens que não cumprem a função paterna de acompanhar os processos da formação na vida das pessoas, mas exigem ser chamados de pai para estar sob as pessoas. Estão entendendo? Então existe a paternidade posicional e a paternidade funcional. A minha relação com a minha filha é funcional. Eu não preciso dizer para ela, me chame de pai. Quando você tem que exigir que alguém te chame de pai, você já está dizendo que não é. E talvez eles vão dizer para te agradar. Mas não é. O legal é quando a paternidade acontece por causa do processo, de forma orgânica, natural. E as pessoas reconhecem uma paternidade na sua vida por causa do seu nível de comprometimento com o processo daquilo que você ensina. Estão entendendo, queridos? E aí é gestacional, é dor, é conflito, é lágrima, é exposição, é o não se suportar por se conhecer. Isso é a caminhada do segue-me a partir de uma perspectiva do conhecer em processos gestacionais, que vão trabalhar não apenas na esfera da informação, mas vai trabalhar na esfera da natureza. Porque uma coisa é você informar alguém a respeito de princípios. Outra coisa é você ver os princípios mudando a natureza da pessoa. Porque quando fala da relação paterna, quando fala de se unir a, quando fala dessas relações orgânicas, de vida, de entrelaçar de almas, você está falando de natureza. O que eu sou já está sendo totalmente afetado pelo que ele é, porque eu estou me unindo a ele. É algo que envolve vida, não ideias, vida. Então nós trabalhamos muito na esfera de ideias e comportamentos morais. Então eu vou te passar ideias, princípios, conteúdo, e você tem que ter o seu comportamento moral em cima dessa ideia. Isso é que eu chamo de discipulado de resultado a curto prazo. O que é o discipulado de resultado a curto prazo? Eu te dou a informação e você tem que andar de acordo com essa informação. Eu estou gerando um comportamento. Estamos juntos? Então eu estou exigindo um comportamento moral a partir da ideia que eu passei para você. Isso a curto prazo funciona. Por quê? Porque ele vai se vestir diferente, ele vai falar diferente, ele vai contextualizar, ele vai comprar uma Bíblia tamanho GG, né? Vai levantar a mão na hora da música, vai dar o dízimo certinho, vai participar da célula. Ele aderiu ao comportamento porque ele comprou a ideia. A curto prazo funciona. Só que a longo prazo talvez seja insustentável. Porque o verdadeiro discipulado não trabalha com a mudança do comportamento, mas com a transformação da natureza. Comportamento se simula, a natureza não. Estão entendendo? E nós podemos criar a simulação de comportamento. Vai chegar uma hora que você não vai mais aguentar sustentar um comportamento que não expressa o que é de fato a sua natureza. É como se fosse algo sendo de fora para dentro, ao invés de ser de dentro. Então o que a gente quer? A gente quer discipulado de metas a curto prazo, com uma palavra
que vai gerar um comportamento diferente, comportamental, isso tem a ver com o moralismo, ou a gente vai correr o risco de fazer o que eu chamo de discipulado a longo prazo, que eu acredito que é a estratégia que Jesus usou. Um trabalho 24/7, full time, comendo, morando, andando, dormindo com homens durante 3 a 4 anos, essa média aí. Então ele vai trabalhar um discipulado, que eu chamo de discipulado de performance a longo prazo. O que você vai precisar para trabalhar esse processo a longo prazo? Você vai precisar usar ou dar de novo para essa pessoa, depois do chamado dela. Então a gente já está onde? A gente está entrando no Siga-me. Estamos juntos? Para ele começar a andar num Siga-me, dentro de uma estratégia de discipulado a longo prazo. Por que a longo prazo? Porque eu estou trabalhando para o futuro. O curto prazo é resultado para deixar você feliz agora. A longo prazo é resultado para deixar Jesus feliz amanhã. Entende? Tipo, Jesus vai poder contar com esse cara na grande comissão. Ele vai aguentar o tranco, porque ele foi treinado para isso. Agora, a curto prazo é aqui. Todo mundo bonito, cheirosinho. Né? Mas tem coisa podre dentro do... Estão entendendo? Que é o farisaísmo. É bonito por fora, porque é comportamental. É a imposição do comportamento e só a transmissão da ideia. E eu achei durante muito tempo que a transformação, que é a palavra metamorfo, era só a renovação da ideia. Só que a palavra metamorfo é a mesma palavra que aparece no Monte da Transfiguração. Então a metamorfose não é mudar a ideia, é a transfiguração da natureza. Uau! É o homem de rosto desvendado sendo transfigurado de glória em glória, até que a imagem dele esteja em nós. É um processo de dor, de impacto, de exposição. E isso funciona a médio e a longo prazo. E aí, para que isso funcione, a gente vai ter que dar para o cara de volta a primeira coisa que Deus deu para ele. Você vai poder usufruir de tudo livremente. Porque se tem uma coisa que crente tem medo, é da tal liberdade. Só que se o cara não tiver liberdade, ele nunca vai mostrar para você quem ele é de verdade. E a gente, para ganhar tempo, a primeira coisa que tira dele é a liberdade. Ele não tem liberdade, ele tem uma lista de coisas que ele não pode fazer, então ele entrou dentro de um padrão comportamental moral. Mas uma hora, em algum lugar, ele não vai ter a mãe, o professor, o inspetor, o pai perto dele, a polícia. E aí ele vai ter a tal, vai saber lidar com ela? Vai estourar. Só que quando estourar lá na frente, ele pode estar casado, pode ter filho, pode estar bem empregado. O estrago é muito maior, cara. Já viu? Gente que viveu certinho. Aí quando chega depois lá na crise dos 40, tem dinheiro, tem carro. Estão entendendo? É história. História. Porque a gente não foi estratégico, não foi apostólico, talvez, na nossa programação. Por que a gente teme dar liberdade para a pessoa agora no começo? Porque sabe que vai fazer coisa errada. Mas para quem trabalha com treinamento, eu falo, eu preciso, minha filha, te dou liberdade, eu preciso que você fale faça errado aqui, ó. Faça errado agora. Eu estou aqui. Erre aqui. E eu vou te ensinar, vou te corrigir. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é você. Então aí você dá uma cordinha. Aí você deixa ouvir uma música. Daqui a pouco você pega, ó, olha o que você está ouvindo. Você viu? Isso aqui é você. Puxa. Aí dá uma cordinha. Está vendo isso aqui que você falou? Isso aqui é relativismo. Isso aqui é materialismo. Isso aqui é avareza. Isso aqui. Como que você vai saber o que está dentro dela se você não dá uma liberdade para ela mostrar quem ela é?
É um processo que Jesus ia deixando eles falarem. Eles iam se expondo e Jesus ia pegando o caráter deles. Ó, tá vendo? Isso aí é você, ó, safado. Só que qual é o problema disso? Cara, isso são dores de parto. Dói ver Cristo sendo formado nas pessoas. Não é? É sofrimento, te deforma, compromete tempo. Né? Por isso que o discipulado, ele tem a ver com essas relações fraternas, essas relações familiares, essas relações que envolvem o comprometimento total da vida um com o outro. Envolve saber lidar com a exposição, né? Envolve as relações de submissão, envolve você ser tratado no seu orgulho, nas suas defesas, nas suas dores, nas suas loucuras. Então, gente, eu vejo que esse processo do discipulado que envolve esses referenciais de paternidade que são funcionais, isso não é muito romântico, né? Mas é muito gratificante. Isso faz sentido para vocês ou não? Então nós vamos, né, ver que a nossa filosofia, ela pode ser impessoal. Não estou dizendo que isso é errado. Você vai gerar gente que tem conhecimento e vai gerar gente que vai produzir um tipo de comportamento. A minha questão é se isso é sustentável. Se lá na frente isso se sustenta, isso se mantém, isso é seguro. E a nossa dinâmica ser mais trabalhar o princípio ético desenvolvido dentro. Moral é comportamento, ética é valor implantado dentro. Isso tem a ver com as duas dinâmicas. Você pode trabalhar na filosofia de Moisés. Moisés é a lei na pedra. A pedra é exterior, a pedra é pesada e a pedra é sem vida. E a função da lei de Moisés, ela é condenatória. Paulo vai explicar aos Coríntios capítulo 3 que o ministério de Moisés é ministério da morte.com. Então, a função dele era gerar consciência condenatória. Colocou na pedra para mostrar que não estava mais dentro do coração. Estão entendendo? Então, o homem, né, dentro dessa cultura farisaica, ele pega a lei de Moisés e diz, não, nós vamos conseguir cumprir esse comportamento moral da lei. E começa a se apegar nas obras. É a fé na fé de que você consegue fazer algo que vai tornar você aceitável diante de Deus. Só que aí, como ele não consegue, ele começa a simular o conseguir fazer através do comportamento reconhecido. Fazendo para ser visto, fazendo para ser aprovado, fazendo para ser aceito. Não é legítimo, não é verdadeiro. E se você se agarra na lei de Moisés, você vai afundar junto com ela, porque ela veio para te condenar. E se você se agarra nela, você está assumindo o seu atestado de condenado. Cristo veio e cumpriu a lei. Por quê? Porque ele foi morto pela lei. Ele vai dizer que o que faz a morte matar é o pecado. E o que faz eu saber que tem um pecado é a lei. A lei mostra o pecado e o salário do pecado é... Então a morte só mata por causa da lei que mostra o pecado. Então a lei matou Cristo e ele resolveu o problema legal com o homem. Não afetivo, legal. Legislativo. E quando ele cumpre toda a lei e morre dentro dessa relação pactual, ele tem agora a autoridade ressurreto de estabelecer a nova aliança. E começa o processo de cumprimento da profecia de Jeremias, que fala agora a lei vai estar impressa no coração. Que Paulo entende muito bem em Coríntios, falando que agora vocês são cartas vivas, não escritas por homem algum, mas pelo próprio Espírito. Estão entendendo? Aí você vai entender o que é o Pentecoste. O Pentecoste é o ser cheio de Espírito e poder e orar em línguas? Ou o Pentecoste é quando o Espírito Santo traz uma legislação para os homens livres? O que foi que o povo de Israel recebeu em Pentecostes no Monte Sinai? A lei.
O que diz Atos 1? Que Jesus começou a ensinar os mandamentos por meio do Espírito. O que foi Pentecostes para a igreja foi quando o Espírito veio com fogo e marcou uma natureza dentro deles, dizendo: agora andem nisso. O Espírito vai ensinar você todas as coisas. O Espírito da verdade vai guiar vocês. É o Espírito que vem para ensinar como andar nos mandamentos, a partir do homem interior. Jesus vem dizendo: se a lei diz, não mate, eu digo, dentro de você não sinta raiva, rancor, ódio. Não cobice, não. Está tratando do comportamento moral ou do valor ético dentro? O discipulado tem a ver com esse trabalhar da vida na vida por meio do ensinar do Espírito, escrevendo com fogo os valores dentro do nosso coração. E aí nós vamos ter que ter mais paciência com os processos. Estamos juntos? E aí Paulo vai explicar isso. Assim como vocês receberam, andai nele. Então o segue-me é, veja como andar. Jesus andou. Os rabinos falam que o aprendiz, o matetes, o discípulo, é aquele que no final do dia que tinha que se banhar, porque estava coberto com as poeiras dos passos do seu mestre. Então ele estava ali, tão próximo do mestre, que as poeiras dos seus passos o cobriam, e isso era um sinal de sabedoria. Então a primeira coisa que é importante dentro dessa dinâmica do discipulado é entender qual tipo de relação estamos estabelecendo com Jesus e qual tipo de relação estamos estabelecendo na nossa dinâmica de discipulado. Isso vai determinar o nosso nível de produtividade a médio e a longo prazo. Talvez ao curto prazo você possa dizer, estou no lucro. Mas a longo prazo, e o ser estratégico é pensar a longo prazo, pensar de forma sustentável. João 15 é um ótimo texto para vocês meditarem sobre isso. Porque ele vai falar de dar frutos que permanecem. Ele vai dizer, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi. Então está dizendo esse processo do chamado. Vai falar que ele chama com um desígnio, com um propósito. E o propósito tem a ver com dar fruto e o fruto permanecer. E o mais importante, ele diz nesse capítulo, como que ele quer mudar a relação dele com os discípulos. Ele está dizendo, a nossa relação tem que mudar. Nós não podemos mais nos relacionar como vocês estavam se relacionando antes. Ele diz, não chamo mais vocês de servo. Estão entendendo? Eu não quero mais chamar vocês de servo. Não quero mais que a relação com vocês seja baseado nessa dinâmica. Não chamo mais vocês de servo. Por quê? Porque o servo não sabe. E aí você vai perceber que é muito possível que nós possamos construir uma relação com Deus baseada no medo e na ignorância. Por que medo e ignorância? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Como eu não sei qual é o plano dele, mas eu sei que eu tenho que fazer, porque eu tenho medo do que pode acontecer comigo se eu não fizer. Mas por que está fazendo? Eu não sei. Mas por que faz? Porque tenho medo. Por que tem medo? Porque não sei. O medo mora na casa da ignorância, do não conhecer. Mas eu estou fazendo. Lembra? O operacional? Eu estou fazendo. Mas sei porque estou fazendo? Não. Sei qual é o plano de Deus? Não. Mas por que faz? Porque eu tenho medo. Por que tem medo? Porque eu não sei. O medo atua no não saber. Por que as pessoas têm medo? Porque não sabem o que vai ser amanhã. Porque o medo rouba a esperança. E a esperança nada mais é do que a antecipação do que virá. O que é esperança? Eu vivo hoje uma antecipação do que eu vou ser para sempre. Então a esperança é o Deus aqui presente. Por isso que o amor lança fora o medo. Porque Deus é o amor. Se o amor vem, Deus está. Se Deus está, não estou só. Se eu estou só, não tenho mais medo. Porque o amor lança fora o medo. Não tem como Deus estar e o medo está no mesmo lugar. Repita comigo, só sente medo quem se sente só.
Ele diz, nós não podemos mais nos relacionar assim. Nossa relação tem que mudar. E ele diz, agora eu chamo vocês de amigos. Uau! Porque tudo que eu ouço do meu Pai, eu faço vocês conhecerem. Ele usa ali o filéu. O filéu é uma das palavras para amor, que é o amor de ombro a ombro, o amor de confiança profunda, é um amor de causa, é um amor de propósito. Eu chamo vocês de amigo, eu estou lado a lado com vocês e eu faço vocês conhecerem. Então eu amo vocês e faço vocês conhecerem, porque amar é conhecer, conhecer é amar. Estão entendendo? Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, é porque mais eu conheci. Conhecemos e cremos o amor que Deus tem por nós. João vai explicar esse processo. Então, a nossa relação com Deus, ela tem que estar baseada no conhecimento e no amor. E não na ignorância, que traz medo. Não saber sobre Ele. Você pode saber sobre Ele, mas não ter esse conhecer dEle. Percebe a diferença ou não? Então, a ideia era a gente trabalhar essa dinâmica do discipulado. Que o discipulado tem a ver com essas relações vivificantes, que comunicam a vida de Deus. Tem a ver com esse comprometimento total do ser e o comprometimento total para com o processo de Deus. E tem um texto que eu queria ler com vocês, né? Marcos, capítulo 1, versículo 17. Estamos juntos? O que acontece aí? Siga-me, e eu farei de vocês. Ok. Aqui Pedro ouviu o siga-me na vida dele. Estamos juntos? Ele estava fazendo o quê? Pescando. Agora vamos comigo para João, capítulo 21. Versículo 19. 21, 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual iria glorificar a Deus, e então lhe disse... Pergunta, Pedro estava fazendo o que nesse contexto? Pescando. Olha que interessante, né? E eu quero encerrar minha fala com esse pensamento. Pedro estava pescando e a mentalidade dele era a mentalidade convencional, né? Mentalidade de senso comum, de multidão. Ele estava ali, montou a sua MEI, né? Microempreendedor, individual, tinha o seu barquinho e estava trabalhando pelo sustento da sua casa. Então ele estava trabalhando para sustentar o seu barco era seu negócio, estou entendendo? E o seu negócio era para sustentar a sua família. É errado isso? Mas é completo? Esse é o ponto. Não é que é certo ou errado, mas é o sentido. É fim ou é meio? Estão entendendo?
O que fazemos é um fim em si mesmo? É um meio para algo maior do que o que estamos fazendo? E aí, de repente, aparece Jesus. E tem uma multidão ali. E ele fala, me empresta seu barco. E aí que eu queria que você entendesse, né? Que o chamado de Jesus, ele vai ressignificar tudo. Ele vai criar um novo conceito para tudo. Vai morrer uma ideia, porque algo morre, e ele recria um novo sentido. Por quê? O barco para Pedro era o quê? Era o seu trabalho, para a sua subsistência. Para Jesus era o quê? Um meio para tocar a multidão. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje à noite, né? Sobre a questão do ir intencionalmente, né? Do id, de como cumprir a nossa vocação de forma missional, né? Mas você vai perceber que ali, para Jesus, o barco tinha um significado, para Pedro tinha outro. Ficou claro isso, não? Para Pedro tinha a ver com a sua subsistência, para Jesus tinha a ver com tocar uma multidão de gente. E ele começa a usar o barco de Pedro, que para Pedro era um negócio, como um meio para começar a comunicar com a multidão. Por isso que às vezes nosso negócio não vai para frente, porque ele é do tamanho da sua visão. Se a sua visão tem a ver com você se manter, é pequeno. Mas se a tua visão tem a ver com tocar o mundo intencionalmente, aí o teu negócio começa a ter uma outra proporção. O teu planejamento muda, seu plano de negócio muda. Estão entendendo? E aí, depois, Jesus se volta para Pedro e fala assim, então, Pedro, joga a rede ali. Ele falou assim, não, mas eu já pesquei o dia todo, meus amigos já até desistiram, estão lavando as redes lá na praia. Então, mas é que você, por não ter a visão, não tem a sacada. Já viram quando você olha para um negócio e fala assim, por que eu não pensei isso antes? É porque ele estava olhando porque você não estava olhando. Gente, nós queremos tanto ficar longe do mundo que esquecemos que Deus nos deu vocação como um meio para tocar o mundo. E não como um meio de sermos sobreviventes fora do mundo. Mas como viver o reino de Deus no mundo. Já para pensar que o cara que hoje tem a maior empresa de mobilidade no mundo não tem um carro. O cara que tem a maior empresa de hotelaria do mundo não tem um quarto. Aí você fala, mas eu não tenho dinheiro, não tenho estrutura. Pois é, você não tem sacada. Porque a gente ainda acha que missões se faz com dinheiro. E não com gente que vê como Deus vê. Jesus olha para uma multidão e fala assim, vocês precisam dar de comer para esse povo aí. Mas um dos evangelhos fala que ele fez isso para testar os discípulos. Aí os discípulos olham para a multidão e falam assim, Jesus, mas a gente não tem denários, não tem dinheiro para comprar pão. Parabéns, você tinha um problema, agora você arrumou outro. Você tinha um problema, não ter comida. Agora você arrumou outro, não tem dinheiro e comida. Porque sempre quando a gente pensa de forma materialista, a gente arruma mais problemas. E não resolve o problema que tinha antes. Eu ouvi um dos missiólogos mais relevantes dos últimos anos no mundo, nos seus talvez 70 anos, não sei. E eu vi ele falar algo que me impactou muito. Com um sentimento assim, não sei, sabe, de... Que droga, não deu certo. Porque ele falou assim, nos últimos 30 anos, eu vi a América trabalhando com captação de dinheiro no enfrentamento à pobreza. Depois de todos esses anos, captando milhões de dólares, os índices de pobreza não abaixaram. Talvez o problema da pobreza não seja monetário. Uma coisa é você ouvir isso com 18, 20 anos. Outra coisa é você falar isso aos 70 anos, depois de tantos anos de trabalho. De ver que todo o seu esforço para resolver uma questão no mundo, por pensar na lógica errada, não resolveu o problema. Às vezes a nossa maneira de pensar, como transmitir a mensagem, já é materialista.
e ela já chega errado. Já parou para pensar que, na verdade, aquela situação só se resolveu porque alguém abriu mão da sua janta? Porque alguém tinha 5 pães e 2 peixes. E isso era o suficiente para um homem. O mundo é tocado quando alguém começa a conjugar a vida a partir de uma cosmovisão trinitária. Porque como que a Trindade conjuga? Eu vou fazer ou façamos? Eu ou nós? Alguém entendeu como conjugar a vida de uma maneira diferente. A minha janta pode ser a nossa. Quando alguém abre mão do seu para pensar o outro, o milagre acontece. E aí você não espera um milagre, você se torna um milagre. Porque quando você abre mão do seu e dá o seu para Jesus, Jesus agradece ao Pai, porque não é nem de Jesus nem seu, é do Pai. Obrigado, Deus, porque é seu. Daquela hora já não era de mais ninguém, era de Deus. E quando devolve para os discípulos, é de Deus. E quando é de Deus, dá para todo mundo. E eles começaram a dividir. Só porque alguém mudou o verbo da sua própria vida. Eu não trabalho mais para o meu, mas o que o meu pode ser nosso. É por isso que a gente não tem sacada. Por isso que a gente não tem inovação. Por isso que as nossas ideias não transformam. Porque pensamos como sobreviventes e não como investidores. Não como empreendedores de reino. Estão entendendo? E aí, quando Jesus mostra a multidão, ele dá a sacada para Pedro. Pedro começa a pescar e nunca viu tanto peixe na vida dele. E aí, aqueles que tinham desistido voltaram, começaram a ajudar ele. Aí ele fundou a primeira cowork da história, que é um trabalho colaborativo, né? E aí é uma piada interna, por isso que não teve graça. Eles jogaram aquela tonelada de peixe na praia. Pergunta: quem comprou esse peixe? A própria multidão que ele trouxe. Percebe? Ele olha a multidão e depois ele cria demanda para aquilo que ele mesmo vai. Ele se conecta, eu quero me conectar com uma multidão de gente. Aí eu tenho a sacada que vai gerar o produto, o serviço para a própria multidão de gente que eu quero tocar. Foi o momento mais top da empresa de Pedro. E aí o que acontece? Nesse momento, o que Jesus fala para ele? Segue-me. Nesse momento, ele entendeu que isso já não tinha mais a ver só com ele. Mas isso tinha a ver com a missão de Deus. Tinha a ver com tocar o mundo. Você não vai mais pescar para você. Você vai ser um pescador de homens. Eu não vou mais mudar quem você é, mas o que você é vai ter um novo sentido. Entende? O que você é vai ter um novo sentido. E ele começou a seguir Jesus. Feliz. Passaram-se 3 ou 4 anos. Ele está lá pescando de novo. E ele vê Jesus na praia. E ele vai até Jesus, né? E Jesus fala para ele de novo: segue-me. Pergunta: você em algum momento já se sentiu frustrado por ter ouvido um segue-me de Jesus e depois de tantos anos se vê no mesmo lugar? Já teve esse sentimento? Fala: Jesus, eu ouvi um chamado. Jesus, eu rompi. Jesus, eu estou caminhando há tantos anos e parece que eu estou no mesmo lugar. Parece frustrante, né? Mas eu quero dizer para você que pode ser só uma questão de perspectiva. Porque Jesus começa a falar para ele assim: lembra quando você começou? Você fazia o que você queria fazer. Você era jovem.
Você era novo. Você achava que sabia das coisas. Lembra quando você tentou me salvar? Quando você falou, jamais eu vou deixar que isso aconteça contigo. E você puxou a espada, lembra, Pedro? Você achava que aquilo era certo, você achava que sabia o que estava fazendo, na hora de se entregar, você quer lutar. E aí você me negou 3 vezes, porque na verdade o que você estava negando não era a mim, mas era o processo que eu estava oferecendo para você. Ele não negou Jesus, ele negou o processo. Ele negou a cruz, ele negou a morte pessoal. E ele viveu na negação da morte. E quer que o reino venha, mas que ninguém precise morrer. Estão entendendo? Por não entender princípio, por não entender legislação, por ser passional, por ser emocional, por ser hiperafetivo. Né? E ele, essa conversa pescando ali. E o churrasquinho, o peixinho assando. E aí, põe o texto de volta. Versículo 18 de João 21. Ele vai dizer assim, então, né? Eu quero te dizer agora que as coisas mudaram. Né? Ele fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te filéu. O que quer dizer filéu mesmo? Você pode confiar em mim. Eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu fiz coisas erradas, eu fui precipitado, mas eu te amo. Sabe a minha pergunta que eu queria te fazer? Será que depois desses últimos anos de você seguindo Jesus e olhando para tudo que você viveu, você consegue olhar para Ele agora e dizer, eu te amo? Eu te amo por tudo que eu passei. Eu te amo por causa de todas as situações que me expuseram, que me trataram. Ou a gente tem esse sentimento de frustração, que droga, passei por tudo que passei e continuo mesmo. Ou um sentimento de devoção e de amor. Passei por tudo que eu passei e agora eu sei porque passei, por causa do homem que eu me tornei. Pedro estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas não era mais o mesmo homem. Você pode tocar o mundo, estando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas não sendo mais o mesmo homem. Estão entendendo? Porque o caminho do discipulado, siga-me, é que nos forma. E Pedro, nesse segundo momento, quando ele ouve, segue-me, ele vai dizer agora, você vai ser levado para onde você não quer, você vai fazer o que você não quer, você vai morrer dessa forma. Começou a falar da morte dele, do destino dele, da missão dele. E logo depois disso, ele ouve o id. Então esse segue-me que ele ouve depois de anos de caminhada, ele já não é o segue-me para eu formar você. Já é o segue-me, então agora cuida das minhas ovelhas. É o segue-me para cuidar. É o segue-me para se doar. É o segue-me para ajudar as pessoas nos seus processos. Então que Deus nos ajude. Não se sinta frustrado por depois de anos se ver pescando de novo. Mas o ame por depois de anos entender o porquê que você teve que passar por tudo que você passou. Para poder começar a perceber que tipo de gente que você está se tornando. Porque uma pessoa operacional, ela quer construir algo para Deus. Eu lembro de Jacó, né? Jacó fala, se o Senhor me ajudar na minha jornada, eu vou construir uma casa para você. Mal sabia ele que na verdade era Deus que estava construindo nele uma casa. Não é? Porque ele queria ir, voltar a dar o dízimo. Tipo, me ajuda nas minhas coisas, que quando eu voltar, eu vou dar o dízimo e construir alguma coisa para você. Bonitinho. Primeira coisa que acontece na jornada, aquele que engana é enganado. Foi enganado, mas em nada prejudicado, porque era processo de Deus para a vida dele. Para tratar o homem usurpador que estava dentro dele. Porque Deus não tem como ter como pai de uma nação alguém que usurpa. Alguém que toma para si coisas. Estão entendendo? E aquele que usurpa se transforma em Israel, que é príncipe de Deus. Não é o que usurpa as coisas, mas que administra as coisas de Deus. Muda o nome, muda no processo todo.
quando você acha que está fazendo coisas para Deus, não percebeu o quanto de coisa que Deus está fazendo em você. E aí parece estar no mesmo lugar. Não tem problema. Posso voltar daqui 10 anos, você está aqui. A questão é se você vai ser a mesma pessoa. Porque a pessoa que você se tornar vai depender o que você vai tocar e a dimensão do que você vai tocar. Não é? Não se assuste com os mesmos lugares. Se Josué não tivesse clareza da presença de Deus e de tudo que ele viveu, como que ele reagiria estando de novo diante daqueles portões? Foi aqui que eu vi meu mentor parar. Foi aqui que eu vi uma geração toda retroceder. As paredes de Canaã, os muros da cidade poderiam ter assustado, né? Eu estou no mesmo lugar. Meu Deus, a gente andou dois, estamos no mesmo lugar. Agora a pergunta, ele era o mesmo homem? O resultado foi o mesmo? Não. Quando não somos mais os mesmos homens, o resultado nunca será o mesmo. O discipulado faz isso. E você tem que entender, durante essas etapas, você vai ter que saber lidar. Ou é frustração, ou é devoção. Porque a frustração vai revelar as suas ambições. A frustração vai dizer que você tinha intenções que tinham a ver com você. A frustração vai revelar que você criou expectativas suas sobre o que você poderia ser dentro de uma estrutura denominacional. A frustração é a não correspondência da sua expectativa. Estão entendendo? Responsabilidade única e exclusivamente sua. Agora, a devoção é quando você não criou uma expectativa sobre você, mas perseguiu uma promessa sobre Deus. Expectativa é o que você cria, promessa é o que Deus faz. Promessa tem a ver com Deus, expectativa tem a ver com você. Quando que eu me frustro? Quando eu crio expectativas altas que não tem a ver com o que Deus prometeu. Deus não tem compromisso com a expectativa que eu crio, mas tem compromisso com a promessa que Ele diz. Por isso que na estrada de Emaús haviam discípulos desistindo, porque criaram expectativas sobre Jesus que não tinha a ver com o que Deus falou que Jesus tinha que fazer naquele momento. E ele falou, tenho um compromisso com o meu Pai falou. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não para suprir a expectativa pessoal de vocês, política, social, religiosa. E começou a lembrar de tudo que estava escrito desde Moisés a respeito dele e reaquecer de novo o coração deles com iluminação e trazer eles de volta para o lugar. Porque às vezes se vê no mesmo lugar, dá uma sensação que nada aconteceu. Mas eu queria que você mergulhasse, olhasse dentro de você e percebesse que nós não somos mais os mesmos. E que lá dentro você vai perceber que alguma maturidade já aconteceu. E o que vamos fazer? Vamos continuar caminhando. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos ajude. Né? E que, mesmo geograficamente longe, né, a gente se encontre no caminho que é Jesus. Amém? Amém? Amém. Acho que é isso. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos.